Então quer dizer que a museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios? E os memórias populares e o Museu do Espinhaço, o que tem a ver com tudo isso? Alô Brasil, como vocês estão hoje? Alô museanders, eu espero que estejam bem, eu estou ótima. E melhor ainda porque hoje a gente tem um episódio bem legal aí pra gente conversar um pouquinho sobre a questão das memórias, das populações tradicionais e tudo isso que a gente sabe que é bastante importante. E hoje estamos aqui claramente com a melhor bancada deste Brasil, que é a bancada da Museando. Então estamos aqui com a nossa maravilhosa técnica em museologia, ela é mestranda em museologia também, mas principalmente ela é a senhora do lazer, não é mesmo? Marina Gouveia. Adorei esta apresentação inédita. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, queridos ouvintes e queridos da bancada de hoje, a melhor bancada deste Brasil, com certeza. Tô feliz de estar aqui, mais um episódio começando e vamos conversar sobre estes assuntos. Claramente também o mais genial, o melhor editor. O mais das editoras de livro deste Brasil, Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, começando mais um episódio aqui, eu vou começar já fazendo uma pergunta pro convidado, quando ele estiver se apresentando, ele me responda se ele se considera mineiro ou gerazeiro. E já pegando esse gancho aí, estamos aqui com o nosso querido Daniel Ferreira. Obrigada por ter vindo. Por favor, se apresente para o pessoal saber quem o senhor é. Agradeço muito. Como você já falou, meu nome é Daniel. Eu moro aqui na comunidade de Candeias. Candeias é uma comunidade quilombola no município de Conceição do Mato Dentro, perto de um lugar muito famoso, que é o Tabuleiro, onde está a maior cachoeira de Minas. Respondendo a pergunta aí do nosso amigo, eu sou mineiro, né? Mas sou cosmopolita também. Eu sou um mineiro cosmopolitano, apaixonado aqui por Minas Gerais, por essas montanhas e assim, for falar de mim, eu vou... eu tenho uma trajetória bem vasta na arte. Comecei bastante novo na música, sempre brincando com algumas expressões artísticas também. Desde bem novo, eu conheci aqui essa região, que é chamada de Cordilheira do Espinhaço, mais precisamente a região que eu tive mais relação, criei uma história muito forte, a região da Serra do Cipó. A Serra do Cipó está inserida na Cordilheira do Espinhaço, ela está no Espinhaço Meridional, bem no meião dele. E a Cordilheira do Espinhaço, ela é a única cordilheira do Brasil e ela vai da região de Ouro Branco, Ouro Preto, até o norte de Minas e se encontra na Bahia, emendando lá na Chapada Diamantina. É um complexo de serras que a gente tem, que atravessa aí o estado de Minas Gerais, e é composta por dezenas de municípios que são cidades históricas, centenas de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, e tem também muitas unidades de conservação, tanto federal, estadual e municipal. Tem um patrimônio imaterial imenso, um patrimônio material imenso também, e
Aqui você vê Ouro Preto está no Espinhaço, a Serra do Cipó toda está no Espinhaço, a cidade do Cerro, Diamantina, desde até Grão-Mogol, são cidades históricas mais no norte de Minas, assim como Lençóis também, né? Lá já na Chapada Diamantina, tá? No mesmo complexo de serras. E toda essa região é palco de muita história, né? Essa região, além de ter abrigado povos indígenas, os povos originários, né? E foi palco também da colonização, da busca do ouro, e tem uma riqueza arqueológica gigantesca também. Aqui nessa região, onde é a Serra do Cipó, tem um sítio arqueológico muito, muito, muito importante na arqueologia brasileira, americana e mundial, que é o Grande Abrigo de Santana do Riacho. E nele, vocês já devem ter ouvido falar da Luzia, né? A Luzia que queimou lá no Museu Nacional. A Luzia é aqui do pé do Espinhaço, né? Ela está no município de Pedro Leopoldo, que é coladinho na Serra do Cipó, porém, lá no Grande Abrigo de Santana do Riacho, foi encontrado 48 indivíduos da espécie da Luzia, datado entre 10 e 12 mil anos, é considerado o maior cemitério. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um curso sobre turismo arqueológico e tem vários novos termos, né? Inclusive o termo pré-histórico, ele não está sendo muito utilizado. Antes o pessoal falava é o cemitério pré-histórico mais antigo das Américas. Mas aí, hoje, o termo novo a ser utilizado é cemitério pré-histórico dos povos originários antigos maior das Américas. Aí, então, assim, a região tem muita riqueza de história, muita informação, sabe? Aí como eu sempre fui apaixonado por história e eu escutava muita coisa e sempre convivendo com essas coisas, porque aqui nessa região você vai fazer aqui é muito grande, sabe? Aí a gente faz muitas travessias, indo de uma cidade para outra, andando em altos de serra. Aí para todo lado tem sítio arqueológico com pintura rupestre, e as pessoas encontram muitas ferramentas de pedra, e isso é muito familiar na região, sabe? E o povo da região não sabe o que é. Existem lendas sobre isso, sobre o que são essas ferramentas, o que são essas pinturas. A memória do indígena aqui nessa região, dos povos originários americanos, ela é, assim, muito, muito fraca, muito, muito. E aí o pessoal não consegue entender muito como que é esse processo. O apagamento indígena aqui foi muito grande, muito, muito grande. E aí, a partir de tanta convivência com essas peças antigas, eu via que as pessoas não davam valor nenhuma para aquilo e acabavam jogando fora, aquilo se perdia, vinha um turista e levava aquilo embora. Aí, até que eu encontrei uma peça, aí comecei a colecionar, isso já há uns 30 anos atrás. Aí ganhei uma outra, aí aquilo foi me incentivando, sabe, a estar pesquisando sobre aquelas peças, a estar guardando elas e buscando informações, e aquilo foi me estimulando cada vez mais, e eu fui conseguindo novas coisas,
aí conhecendo muita gente, fui me relacionando também com questões culturais de afromineridade, conhecendo muitos mestres de várias vertentes diferentes, desde da medicina natural até o congado, a questão da música, do tambor. Então, assim, é uma riqueza muito vasta, muita informação. E é isso, aí o Museu do Espinhaço é um pouco da materialização de tanto conteúdo, sabe, que a gente tem aqui para compartilhando, aprendendo e trocando aí com todas as comunidades aí do entorno, que o Espinhaço é gigantesco. Daniel já falou um pouquinho sobre como, né, um pouquinho dessa história mesmo do museu, o começo do museu, um pouquinho do porquê, assim, e que ele claramente estava envolvido nesse começo, né, nesse processo inicial mesmo. E aí a gente queria saber um pouco mais sobre esse museu agora, entendeu? Assim, um pouquinho além de Daniel, quem mais esteve nesse processo inicial de criar esse museu? E também essa questão do acervo. Para além disso, assim, os acervos, as histórias que dão origem nesse museu, e se existe uma sistematização desse museu, né? Como que vocês começaram a pensar, talvez, a catalogação desse acervo? Você falou que a história, né, desses objetos que eram esquecidos pelas pessoas, ou roubadas por turistas, ou então jogadas fora, como que elas estão sendo sistematizadas para vocês conseguirem comunicar de uma forma legal? Olha, a gente tem um acervo bem vasto, a gente tem peças arqueológicas, peças históricas, de várias coleções diferentes, de coisa de tropeirismo, de garimpo, sobre o ofício do algodão, né, que é uma coisa muito forte também do feminino aqui, não só dessa região aqui de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, né, que a mulher tinha muito essa relação com o algodão, né, e o fazer, o tecer, coisa de ferreiro também, e um cargo chefe nosso é o congado, o reinado, a festa do Rosário. E a partir do momento que eu comecei a pensar nessa questão de construir um espaço, isso se expandiu a partir do momento que eu comecei a me relacionar cada vez mais com esse universo do reinado, do congado, e aqui nessa região é muito forte, e eu comecei a participar de um grupo de marujada que tem aqui na comunidade de Candeias e que é muito presente em toda essa região nas festas do Rosário. E comecei a aprender sobre todo esse universo, né, do reinado, da afromineridade, e fui me aproximando cada vez mais de alguns mestres desse universo, que são pessoas aqui dessa região, são pessoas já idosas, analfabetos, e que foram lavradores a vida inteira, e que nem se reconhecem como artistas, como mestres, e eu vi ali um material humano assim, incrível, um, um, uma memória oral, assim, uma sabedoria incrível, sabe? E eu comecei a registrar aquilo, e comecei a pesquisar sobre aquilo, e esse grupo ele estava num processo de ruína, sabe? Bem forte, exatamente por essa fragilidade dos idosos, e comecei a me envolver muito, e fazendo trabalhos de promoção desse grupo, e
Acabou que hoje já faz 22 anos que eu tenho essa relação, que é uma pesquisa muito aprofundada e, ao mesmo tempo, também uma vivência. Eu participo, eu toco, eu canto, eu sou membro desse grupo. Esse grupo hoje ele está em um processo que saiu de uma ruína, sabe? A gente está conseguindo fazer que entre novos membros de uma faixa etária menor. Hoje o grupo tem criança, tem bastantes mulheres, e no decorrer desses 22 anos, são muitas festas do Rosário, e você vê as festas do Rosário aqui começam em julho e vão até o final de outubro. Todo final de semana a gente tem uma festa em alguma comunidade tradicional. A partir disso, eu fui construindo muito acervo, eu tenho muito material, instrumentos antigos, coisas que alguns mestres foram doando, e teve um mestre que é o que eles chamam de patrão da marujada, que é o mestre principal, que hoje ele está com 96 anos. Eu construí uma relação muito forte com ele. Ele não teve filho e ficou viúvo. Ele teve um problema que a esposa dele ficou entrevada durante 10 anos antes de morrer. Ele precisou de apoio e eu consegui oferecer para ele esse apoio. E na nossa relação, eu compartilhando com ele essa questão da importância de ter um espaço, um memorial, uma coisa que seja ali uma referência. Ele conseguiu entender a importância disso e ele abraçou a luta junto comigo, e a gente começou a correr atrás. A princípio, foi até ele quem cedeu o terreno para a gente construir o museu, mas aí a gente se deparou com um problema ambiental. A gente ia precisar de tirar uma licença ambiental para esse terreno dele, e foi inviável a gente construir no terreno dele. Aí construí aqui em Candeias mesmo, onde é o meu terreno. Aí criamos, a princípio, uma casa que seria mais voltada para a marujada, que seria a Casa da Marujada. Mas, como eu já tinha também esse conteúdo de muita pesquisa de coisas históricas e arqueológicas aqui da região, aí eu decidi abranger e fazer uma coisa maior, sabe? E daí veio o Museu do Espinhaço, que é conectado à Casa do Marujeiro, aqui de Candeias, Conceição do Mato Dentro, onde a gente desenvolve um trabalho que é, inclusive, o nosso cargo-chefe, bem voltado para o reinado dessa região, que ele tem uma identidade de unir os três povos, que ele tem a marujada, que ela é ibérica, ele tem o catopê, que ele é negro, e ele tem o caboclo, que é o indígena. E nele tem o rito do reinado, aonde é coroado o rei e a rainha, e é feito um cortejo, aonde esses grupos fazem toda a condução desse cortejo. E aí, a partir disso, eu também fui aprendendo com esses mestres a confeccionar as coisas. Aí eu me tornei um mestre de construção de instrumentos musicais. Eu faço peças para festa mesmo, né? Assim, igual, por exemplo, que esse é um cajado de reinado. Ele é feito de madeira, um cajado não, é um cetro, com uma coroa, uma cruz, que o rei tem uma do rei e da rainha, a coroa, a roupa, esses adornos, né? Aí, muitas dessas coisas é confeccionado por mim mesmo, e
por pessoas aqui da região também, que ainda tem algumas pessoas que fazem, mas todos idosos e em extrema fragilidade. Aí é isso, o nosso acervo ele é bem composto nesse sentido aí do, do reinado, do rosário, do congado. Ele é composto por muitas coisas que eu mesmo confecciono e dentro desse universo também coisas antigas que esses mestres da marujada me passaram. E sobre essas peças arqueológicas e históricas, eu não tenho inventariação, eu sou autodidata nesse processo, tenho aprendido muito, sabe? Eu já tive aqui visita de alguns museólogos que me orientaram muito e tenho tentado aprender cada vez mais e me inserir um pouco mais nesse universo, mas eu sou muito da terra, da pedra, da madeira, eu tenho muita dificuldade com o computador, com essas coisas, e como eu estou aqui inserido em uma região muito rural, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, com essa questão aí. Mas eu consegui formar um coletivo com algumas pessoas desse universo da gestão cultural, mas, assim, são pessoas que conseguem também estar integralmente trabalhando, sabe, junto comigo, e não consegue se dedicar tanto quanto eu me dedico, mas que mesmo assim tem me apoiado bastante. Eu consegui uma certificação como ponto de cultura, uma outra também como ponto de memória, e graças ao apoio desses parceiros, sabe? Que eu mesmo, falando assim a verdade, eu não tenho capacidade para conseguir fazer isso. Aí a minha questão é mais isso mesmo, assim, de fazer as coisas e pesquisar, essa questão da comunicação também, que é bem desafiador, né, para os pesquisadores. Eu tenho bastante artimanha com isso também, na linguagem com os mestres, né? Aí estou construindo essa história, e conseguimos também alguns pouquíssimos recursos. A maioria das coisas eu mesmo é que financio, sabe? Eu recebi muito pouco apoio. Aqui na cidade de Conceição do Mato Dentro, inclusive, além de eu ter tido muito pouco apoio, eu fui bastante atrapalhado também, sabe? Muita gente me atrapalhou bastante. A última gestão municipal não dialogou muito bem comigo, aí, mas eu consegui resistir. E nessa questão também, uma coisa que me ajudou muito, eu fiz um projeto de turismo de base comunitário aqui na região, e nesse processo eu consegui envolver a comunidade. Eu tenho aqui uma hospedaria aqui no mesmo terreno, aqui essa região riquíssima de cachoeiras, atrativos naturais. Aí eu consigo, nessa hospedaria que eu tenho, eu consigo uma renda onde eu posso estar direcionando aqui para todos os custos, né? Que eu tenho aqui, muita coisa de montagem, iluminação, até construção de espaços. Aqui onde a gente está, uma casa de pedra, toda feita de pedra, que foi eu que construí, mas a gente tem outros espaços também aqui. E aí agora, nesse último edital PNAB, a gente conseguiu aprovar algumas coisas, mas ainda não pegamos o recurso. E estamos esperando, tá para sair. Tem até uma premiação que a gente conseguiu, graças a Deus. Aí é isso, aí vamos com muita dificuldade, como diz esse mestre que é a minha maior referência, que é o seu Chiquito Máximo, que está hoje com 96 anos, vão caminhando com
só a sandália no pé, mas não vão parar. Assim nós vamos sair lá fora. Eu só queria primeiro dizer que já estive durante, acho que 4 horas na cidade de Conceição do Mato Dentro, que eu estava em Cerro, e de Cerro eu ia para Belo Horizonte, né? Então eu Sim. peguei a gloriosa Viação Cerro, Aham. e eu fiquei um tempinho parado na cidade, mas quase não deu, praticamente não deu pra fazer nada. Eu tive que ficar na rodoviária esperando o ônibus sair, né? Mas foi uma experiência muito legal, né? Porque primeiro que quando eu cheguei em Cerro, perguntaram se eu tinha pego o Catajeca, que era o ônibus que vai pegando um pouquinho em pouquinho na estrada, né? Perguntaram pra mim se eu tinha pego. Até eu entender o que era isso. E foi uma viagem bem interessante porque eu vi um Brasil. Eu fiz essa viagem em 2023, 22, 23. Não lembro agora direito. Mas eu não estava tão acostumado a viagens, né? E foi um Brasil que eu não conhecia. Eu, como uma pessoa de São Paulo, né? Uma pessoa da capital paulistana, só de ter chegado ali por Gouveia em Diamantina e depois conhecer Cerro e ver todas as paisagens, né? E de Cerro para Conceição a gente passa por uma mineração e durante toda a estrada tem aqueles sinais de ponto de encontro, caso aconteça algum deslizamento, para a indicação das saídas de emergência, uma coisa totalmente doida assim para mim. E eu desci a Serra do Espinhaço de ônibus também, né? Então, muito dessa paisagem que o Daniel falou, né, você foi falando nessa fala, eu vi descendo a Serra do Cipó. E o ônibus fazendo aquelas curvas, né, fechadas, e o ônibus, quando você olha para cima, é só um desfiladeiro. E eu acho que é uma grande vitória, mas também é a grande questão do Brasil, onde a gente tem muitas pessoas incríveis produzindo, né, fazendo trabalhos incríveis e praticamente com o próprio suor, sem o apoio, basicamente, e tendo que tirar do nada, do zero, para poder manter uma atividade, é um problema crônico nosso do país, né? Quem cuida desse país quem nossas autoridades deviam estar prestando muito mais bem atenção nessas questões, né? Que são trabalhos incríveis que são produzidos e que só existem através da força de quem faz. É verdade. E ó, pensa que você passou aí 22, 23, né? Esse asfalto é novo, viu? Era isso aí que você passou, que é tudo asfaltado, era terra, tá? Uhum. Eu passei um trecho era de terra, somente perto da mineração. Aí o resto, eu lembro que a serra era feita de tipo um paralelepípedo de concreto. Era uma coisa bem, para mim, bem estranha. Eu queria só tirar uma dúvida, confirmar. Então, Daniel, você é o idealizador do Museu do Espinhaço? Você que articula a conexão entre as outras pessoas ali, os mestres e os demais envolvidos no coletivo, é isso? Isso. Ah, Isso entendi. aí. Ai, que legal. Entendi. Então estamos falando com o fazedor de cultura em pessoa. É. Você é considerado mestre também aí? Sim, sou. Olha só, a gente nunca entrevistou um mestre diretamente, não é? É. Olha só, Não, estamos entrevistando um mestre direto da chique. fonte essa informação aqui. É muito massa, né? Mas porque realmente, geralmente a gente fala com pessoas que estudam sobre coisas Ou desse que, tipo, né? ou que herdaram né, tipo, pessoas que cuidam dos espaços, mas que herdaram a gestão, né, ou tomaram para si, né? Mas Uhum, acho que até agora a gente nunca conversou com a pessoa que iniciou, que mantém, né? Que uhum. tá gerando, tá fazendo a cultura ao vivo, assim, né? Sim. Uhum. E contextualizar também que a minha pergunta, né? Que
que eu acrescentei essa questão se existe um tipo de sistematização e não sei o quê. Eu pergunto mais por curiosidade, não por assim, porque a gente tem sempre isso, né, dentro da museologia a gente quer colocar tudo na caixinha, tudo certinho, não sei o quê, mas a gente entende também que é com o museu, né, é uma questão de comunidade também que funciona numa lógica totalmente diferente, mas também a gente vê muito dessa necessidade, de pragmática mesmo, de colocar dentro de uma caixinha, não sei o quê, porque aí a gente consegue fazer com que se ganhem mais coisas, né, no sentido de, ó, tá aqui sistematizado, vamos colocar no edital, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e, enfim, infelizmente a gente acaba tendo que se colocar num tipo de modelo, né, perante o capitalismo, que a gente neste podcast sempre falamos mal em algum momento, mas, Eu posso no só fazer sentido um apontamento rapidinho? vá. Eu só queria reforçar aqui que na fala do Daniel, ele apontou que ele teve que fazer um trabalho com turismo, né, para Uhum. poder agregar ao museu. Então, só lembrando aqui que, né, fazer uma cutucada, que tem muito museólogo, museólogas que esquecem ou fingem que não enxergam o turismo, tá? Então, um beijo, porque eu sou turismólogo. Ih, lá vai, puxar a sardinha. Aí os museólogos estão aqui, eu e Marina. Que história é essa, Gustavo? É essa hora que eu falo que eu não estudei turismo. Nossa, ele porque a gente é engraçado, né, como a democracia ela é muito doida. Que aqui realmente a gente, pelo menos eu acho que a turistificação é uma forma de algum, né, é uma das necessidades, na verdade, forçadas. Mas não podemos dizer que não dá para andar para e passo se a gente conseguir cada um indo na sua, a parte, né, nenhum indo ou fazendo, construindo junto dentro de a partir da comunidade, sem ser uma coisa predatória, igual parece que é esse projeto. Então, é legal de fato. A gente só tem que realmente sempre ter a temperança. Mas para fechar o que eu estava falando, que a gente tem isso de colocar tudo na caixinha, mas não necessariamente. E já para emendar também um pouquinho, que a gente está falando de um ecomuseu, não é isso? Eu dei uma pesquisadinha e tudo. E aí a gente queria saber se o museu, primeiro, a origem do nome, creio que é pela localização, né? Pela geolocalização, mas se Uhum. o museu em si, a gente está falando com um mestre, a gente está falando com alguém que recebe, sim, em primeira mão o acervo e consegue, de alguma forma, colocar ele, né, em exposição, produzir culturas com ele também. A gente quer saber se para a comunidade, como é que esse museu funciona? Se a comunidade tem, ou se o entorno tem um apreço especial, como é que funciona essa relação? Uhum. Primeiro, lá naquela parte sobre essa questão da sistematização do acervo, eu reconheço muita importância disso, sabe? Até por uma questão de segurança. Igual como o nosso amigo falou lá que ele viu essa mineradora, onde tem uma mineração, tem muito jogo de interesse, sabe? Em todas as áreas. Na área cultural, então, é gigantesco, sabe? Porque acaba que eles ficam criando teias para poder controlar tudo, sabe? E, inclusive, a empresa lá é uma empresa chamada Anglo American, que é uma das maiores mineradoras do mundo. E é um empreendimento muito grande, muito, muito grande, e com um impasse ambiental gigantesco. O impacto aqui deles na região é imensurável. E eles mesmos criaram lá um museu lá dentro da mina deles, chama Estação Ciência, da Anglo-América, e que é um museu, sabe? Eles chamam Estação Ciência. Inclusive, quando eles fizeram lá a montagem, eles me contrataram para ir lá fazer uma curadoria, ajudar nas montagens lá, e eu fui. Trabalhei com eles lá durante 3 meses. E eles, desde então, me monitoram aqui, assim, mas é muito, muito. Eles vêm aqui de 20 em 20 dias,
e tira foto das coisas, pergunta coisa. Tudo que é evento aqui que eu faço, eles vêm. Os ensaios da Marujada acontecem aqui, no espaço. Aqui funciona também como um espaço de ensaio, ficam instrumentos guardados, e eles sempre vêm, sabe? Fizemos um encontro agora recente também, um encontro folclórico, veio vários grupos, pessoal de boi, e eles estão aí registrando tudo, sabe? Aí a gente não pode dar bobeira para a fragilidade das coisas, porque como existem leis, a gente tem que ficar antenado a isso, porque como eu já fui orientado por outros museólogos que estiveram aqui, que eu tenho que ter muito cuidado com esse acervo, zelar ele muito bem, para não correr o risco de me tomarem ele, né? Porque existem essas brechas aí, né? Aí, então, é super importante. No meu caso, é mais uma deficiência mesmo, de não ter um, um técnico, né? Uma pessoa que para me apoiar bastante nesse sentido. Mas aí teve uma outra questão, você falou depois, eu me perdi aqui nessa fala. Muito bom. Alô, técnicos em museologia. Alô, graduandos em museologia. Olha aí, um tema. A gente sempre traz temas muito legais para vocês fazerem o seu próximo projeto, para vocês fazerem aí, ó, aqui, na mão de vocês. Fácil, fácil. E a pergunta era mais para saber, assim, né, perante tudo isso, como que a comunidade, o que significa, né, para a comunidade? Claro que esse mundo é muito louco, né? Tem gente boa, tem gente ruim. Então, tem gente que, às vezes, a inveja é uma coisa muito grande, né? Então, se a gente for olhar para as pessoas assim que olham com maus olhos, a gente vai se ferrar. Mas, igual, por exemplo, eu recebo aqui visita das crianças da escola, de outras comunidades também. Você vê muito orgulhoso essa semana, a moça do Conselho Regional do Idoso, lá de Conceição do Mato Dentro, querendo marcar uma visita aqui com 50 idosos. Mas não está querendo só que os idosos venham aqui, ela quer passar o dia inteiro com eles aqui, aí está querendo que eu toque para eles, fazer uma vivência com eles de terapia sonora, que eu sou musicoterapeuta. Aí, assim, é uma honra, né? É maravilhoso isso. E, ao mesmo tempo, vi pessoas aqui, principalmente esses idosos, e eles olharem alguma coisa, alguma foto. É igual eu tenho foto aqui, quando eu comecei a andar nessa região, ninguém tinha foto, o povo nem conhecia foto. Há 20 e tantos anos atrás, aí eu tenho foto de pessoas aqui que hoje são adultas e tem foto delas crianças, um monte de gente que já morreu, muita gente. Eu tenho foto de uma senhora que é a única foto dela, foi eu que tirei, uma senhora aqui da região, negra, que morreu com 123 anos, de senhora com 110. Aí, então, assim, as pessoas gostam muito, sabe, de ver isso, e até alguns objetos, onde eu falo, isso aqui, chega uma criança aqui, eu falo, isso aqui foi do seu bisavô. Aí, ali eu conto uma história, e eu tenho uma relação muito emotiva também com todas as peças aqui, sabe? Que tem. Muita coisa eu conheço a pessoa, eu recebi aquilo de doação, assim, uma pessoa, isso aqui foi do meu pai e passou para mim, estou passando para você. Aí isso cria um laço, né, emocional, espiritual também, como, por exemplo, aqui, ó, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Esse aqui é um cavaquinho, vamos ver se consegue ver. E é um cavaquinho, inclusive ele é da marca Giannini, e ele é de 1915, e eu ganhei do mestre Marujada,
ele é de cavilha de madeira. Essa outra aqui também é uma viola artesanal feita aqui na região, e tudo coisa de 150 anos. Essa cavaquinho Giannini é de 1915 ou 20. Eu pesquisei, eu tenho a data dele anotada. E assim, foi de um mestre que tocou folia de reis a vida inteira com esse instrumento, sabe? Então, tem uma força incrível, né? Pandeiros aqui com couro de boi, coisa muito ancestral, tambores centenários que tocaram em festas aqui da região durante muitos anos, né? Tem uma energia muito grande isso. E aqui tem também um tambor, esse aqui, ele até então, vamos ver se dá para ver na foto. É um tambor que é o maior tambor do Brasil até então, está sendo, apareceu nenhum maior que ele, não. E ele foi eu que fiz. Aí muita coisa, assim, que é super rara, sabe? E a gente cria uma relação com isso, né? Então, super importante estar zelando, né? E eu tento passar isso para as pessoas, né, da comunidade, mostrar o valor que isso tem. Da mesma forma da fragilidade das memórias, as pessoas têm dificuldade em enxergar a importância de um objeto, sabe? E as pessoas não costumam dar muito valor. Muita coisa que eu tenho, eu ia visitar pessoas em casa, encontrava uma coisa jogada fora, aí pedia a pessoa, perguntava o que era, isso aí não vale nada, vou jogar fora. Eu vi aqui durante muito tempo, vim caminhão de sucata para comprar coisa para derreter e levar peças antigas incríveis embora, sabe, para poder ser reciclado, né? E aí, então, eu encontrei, assim, na museologia uma incrível, pedagógica, sabe, que agrega muito ao turismo, porque o turismo ele tem um lado incrível também, né, pedagógico e ambiental também. É, ele sendo bem trabalhado, é uma ferramenta social incrível, né? Aí ao mesmo tempo, também, um recurso desses que eu consegui, da Aldir Blanc, hoje eu consegui fazer uma parceria onde eu consigo remunerar uma vizinha minha de frente, que é uma mulher negra, mãe solteira, e está ficando aqui nos finais de semana, e feriado, sábado, domingo, feriado. Até então, a agendamento aqui é bater na porta e eu estar aqui ou não. Agora já tem uma pessoa que fica aos finais de semana e feriado. Aí, assim, a família dela ficou muito feliz, ela precisando bastante. Tanto que a mãe dela um dia veio aqui e me deu um objeto, assim, que tem uma importância gigantesca para a comunidade. Foi da esposa do primeiro senhor, escravizado que fugiu para cá, que a comunidade lembra do nome dele, sabe, que é o Hilário Candeia, e remete isso assim, 150 anos, mais ou menos, que é um brochezinho de plástico, mas que era da esposa dele. Para a comunidade aqui tem uma importância muito grande, né? Eu queria saber se no dia a dia, assim, a comunidade de Mato Dentro, ela participa dessa gestão, porque entende-se que, tipo assim, dentro das próprias casas delas, provavelmente elas guardam coisas que são de alguma forma importantes para elas, né? Enfim, apesar de muitas coisas serem jogadas fora e tal, tudo a gente acaba colocando o contexto da museologia e dessa preservação do patrimônio. Nem sempre, né, dentro do dia a dia, as pessoas nas próprias casas acabam tendo essa sistematização mesmo. Não, eu tenho que guardar isso aqui porque é importante por causa disso, disso, disso. As pessoas elas vão guardando de uma forma um pouco mais pessoal, muitas vezes, né? E acabam talvez achando que aquilo não é importante o suficiente para estar num museu, por exemplo. Mas
Eu queria saber se essa comunidade, essa mesma comunidade que de alguma forma tá tendo esse contato com o museu, tá tendo esse entendimento dos processos que podem passar esses objetos, que de alguma forma fazem parte do cotidiano delas, se elas participam dessa gestão de alguma forma, se elas vão, se as escolas vão, como é que, como é que faz? Olha, esse é o objetivo, mas eu ainda estou engatinhando nisso, sabe? Em relação a essa coisa que você falou sobre os objetos das pessoas, todo mundo tem, inclusive a comunidade, toda a comunidade quilombola é um museu vivo, né? É um museu a céu aberto. E então, assim, tem muita coisa, sabe? Desde da questão de produção. Aqui tem casa de farinha, tem muita coisa assim que ainda se preserva, né? E muita gente tem objetos antigos, tem coisas, mas o pessoal tem às vezes tem um apego, né, por aquilo, pessoal, uma coisa mesmo, igual você falou, e às vezes a pessoa falece, a pessoa da família, e a família vai, pega aquele objeto e enxerga como uma coisa de valor e quer vender. Aí eles, na verdade, não têm tanta consciência, pouquíssima gente que tem essa consciência, sabe? Acontece, às vezes, a pessoa vem aqui querer me vender uma peça, eu olho e falo, pô, por que você não me doa e tal? Ah, você, dependendo, eu posso até comprar, mas às vezes eu não tenho condição ali naquele momento, e às vezes também eu já não cabe ali comprar aquilo ali, aí acaba indo embora, viu? O pessoal leva para a cidade e vende. Já aconteceu várias vezes isso. Aí, para poder fazer essa educação patrimonial, não é fácil, e é muito, uma coisa que muito boa que tem acontecido aqui na região, esse processo do reconhecimento da identidade quilombola. Aí, então, as pessoas estão começando a entender um pouco a importância disso, né? Igual, por exemplo, a gente, no ano passado e retrasado, atuou numa mobilização numa comunidade aqui ao lado, que é a comunidade do Baú, que é uma comunidade quilombola, e eles não se reconheciam como quilombolas. Aí eu consegui um projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um projeto de agroecologia, e estava executando lá nessa comunidade, peguei a carona e começamos nessa mobilização. Foi uma iniciativa nossa aqui, e começamos a fazer a mobilização junto com o pessoal da comunidade para se autodeclarar quilombola. Aí hoje lá tem uma associação comunitária quilombola com um coletivo de mulheres incrível, e a Fundação Palmares está no processo de reconhecimento, e peças do nosso acervo contribuíram, porque comprovam que teve escravização aqui na região. Aí, então tem esse papel social também. Aí com essa comunidade, assim, a nossa relação tá incrível, sabe? O pessoal muito interessado, eu tenho até estimulado eles a gente fazer lá um memorial da comunidade, sabe? E até eu posso estar fazendo uma parceria com eles de estar oferecendo acervo para eles, orientação. Aí está muito legal a construção lá desse processo com esse pessoal. Mas isso é uma coisa a ser construída, porque tem muito impacto cultural, principalmente o neopentecostal, pessoal aqui na região geral está virando evangélico, e isso é uma ameaça cultural gigantesca. Aqui era uma comunidade umbandista, todo mundo aqui era umbandista, aqui tinha uma tenda de umbanda, hoje é proibido falar disso, sabe? Quanto objeto foi, não só objeto, aqui, inclusive eu decidi construir essa casa de pedra, eu estou do lado, colado numa igreja centenária, que é uma igreja do Rosário,
a igreja do Rosário dos Pretos, aqui da comunidade Candeias. Eu sou vizinho. Eu decidi construir ela porque tinha um terreiro aqui na rua, que era uma construção centenária, linda, maravilhosa, e que a comunidade demoliu, desmanchou a construção, falando que era coisa do demônio, que tinha coisa do demônio lá enterrada. E demoliu a casa. A casa era incrível, incrível, maravilhosa. Ela era um museu vivo, a casa. E demoliu com o apoio da prefeitura, sabe? Aí é uma missão mesmo, sabe? De estar ali no dia a dia, batalhando isso. Eu, durante um período, eu consegui dar aula aqui na escola da comunidade, uma escola bem pequena, pouco aluno, mas que foi incrível, sabe? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando esses conteúdos aí, e até os professores tinham um pouco de dificuldade de entender a importância, e igual você falou, Mato Dentro, Conceição do Mato Dentro é um município, né, que a gente está na zona rural de Conceição do Mato Dentro. Candeias é um lugar minúsculo, aqui são várias comunidades quilombolas, uma do lado da outra, e aí Aí, assim, em Conceição do Mato Dentro, no município, eu estou batalhando muito para dialogar lá, sabe, com o pessoal, muito, muito. Mas cidade do interior, cidade minerária, com muito recurso rolando, aí, então os interesses, eles se tornam obstáculos gigantescos para a gente estar se inserindo mesmo socialmente, sabe? Mas é uma missão e estamos aí para isso aí, é uma militância. Nesse caso aí, o MUD, o Museu do Espinhaço, ele é um trabalho de militância pedagógica, ambiental, antiminerária, feminista, quilombola. O nosso negócio aqui é missão mesmo, sabe? Nós somos da militância e juntar isso tudo na luta por um mundo melhor, né? Essa é a nossa missão aí. É interessante, né, esses processos da pentecostalização, se existe isso, porque eu não sei se Pentecostalização. pentecostalização é que chega a ser um trava-línguas, porque É. em Minas teve muito, assim, em Minas no geral, né, muita essa história dos calunduns, como era o nome que o outro que chamava Cotundá, que tem a história da Josefa, dos calundus e tudo mais, que a gente não chama de pré-Umbanda, né? Mas a gente chama de uma história um pouco anterior à Umbanda que deu precedentes muito importantes para o que a gente tem hoje, né? Então é triste Sim. saber que de alguma forma isso tá se apagando, assim. É um processo que, se a gente for pôr no lápis, tem muita coisa, são muitas coisas que vão se interligando, né? E que pena saber disso mesmo. Ainda sobre isso, a gente tá falando sobre essa primeira. É uma fragilidade também, né? Enfim. Porque a gente tá falando sobre essa memória. Já falou bastante, na verdade, sobre essa questão da memória da comunidade quilombola e tudo. Para além do que você já falou, né? Você vê alguma. Porque a gente entende também que, enfim, dentro do campo da memória, o campo da memória a gente sempre fala que também é um campo além do patrimônio, mas assim, é um campo de disputa e a gente entende também o que vai ser colocado em disputa e o que vai ser o ganhador ou o perdedor dentro disso, e a partir do que, né? A partir de qual visão etnocêntrica, enfim. São muitas discussões. E a gente entende, a gente queria saber um pouco mais sobre essa questão da memória quilombola, da comunidade quilombola, nessa disputa aí. Se você consegue ver quais são as maiores fragilidades, as ameaças, já falou uma bastante importante, eu acho aí. Se você vê mais ameaças, mais fragilidades nessa preservação. É sistematizado, né? Esse apagamento ele é planejado, né?
Não é só esquecimento, é um apagamento. É igual a questão dos povos originários aqui dessa região, né? Quando a gente vai conversar com o pessoal aqui da região, eles não têm. Você vai falar um indígena, eles falam assim, gente, o que é isso? Eles não conseguem entender. Aí você vai explicar sobre África, eles também não conseguem entender. Aí, igual nesse processo lá com essa comunidade do Baú, eu escutei de pessoas negras falando que não tinha nada disso, que não teve escravidão lá. Aí é um apagamento, sabe? Até das últimas gerações, os filhos do ventre livre, os netos do ventre livre, pessoas que tiveram esse contato com a escravidão, eles meio que não falavam sobre isso, sabe? Aqui nessa região foi muito apagado. A única relação que tem aqui com a cultura indígena é da cabocla d'água. O povo fala, minha avó, minha bisavó foi pega no laço. E não consegue entender, inclusive eles acham que isso é um, um mito, sabe? Uma coisa mágica, igual é um lobisomem, sabe? Eles não conseguem entender que aquilo ali era uma mulher que foi sobrevivente de uma tribo dizimada e que viveu ali no mato, isolada, fugindo, né? E foi pega por um cara que abusou dela, escravizou ela para ela poder ser mãe dos filhos deles. Aí é o mais próximo que tem, sabe, dos povos originários aqui dessa região. E essa questão do do africano, eles também não entendem muito. E aí, com esse apagamento que teve da religião de matriz africana aqui nessa região, ele deve ser de mais ou menos uns 30 anos para cá, esse apagamento sistematizado e o processo das igrejas evangélicas chegando aqui na região. Tem mais ou menos nesse mesmo período, foi simultâneo. E, assim, é proibido falar, sabe? O pessoal não fala. E, ao mesmo tempo, é a cultura quilombola, né? É a cultura afro. E, e também, como aqui é uma região de garimpo, uma região o garimpo é fortíssimo, a cultura do garimpo, ele traz uma rotatividade de pessoas muito grande, né? Então, tem um grande número de negros, tem pessoas com traços dos povos originários e tem muitas pessoas brancas também. Aí tudo isso misturado, né? E não é uma comunidade, na verdade, toda essa região. Não são comunidades só de pessoas negras. É bem misturado, sabe? Mas a cultura em si ela é fortíssima, desde da medicina, quanto na questão da produção, os saberes e fazeres, tudo isso são saberes quilombolas, né? E até no processo de reconhecimento quilombola, eles olham, tem uma fábrica de farinha? Tem. Eu lembro quando a Fundação Palmares veio aqui em Candeias, eles olharam, a igreja da comunidade, a igreja do Rosário, é quilombola. Aí tem esses padrões, né? Mas a questão importantíssima da comunidade se reconhecer como quilombola, ela além das retratações, né, que a comunidade consegue acessar a política pública quilombola da lei da Fundação Palmares, é uma forma de proteção do processo minerário, da expansão minerária, sabe? Porque é uma ferramenta, né? Aí,
igual eu vi, aqui tem um monte de quilombola que é bolsonarista, sabe? Aí tem essa contradição, né? Aí, como você vai falar, pô, o cara é quilombola? Aí é isso. Então, é também um processo em construção. Existe uma diferença gigantesca em comunidades que as pessoas batem no peito mesmo, falam assim, eu sou quilombola, entende o que é, entende da raiz, sabe que desse processo da transição, né, do Atlântico, o processo de escravização, que foi do tráfico negreiro, mas tem muitas que não, sabe? Tem pessoas negras que não entendem, não entra na cabeça delas isso. Aí é um processo também, que tem que ser construído e que é de muita fragilidade, porque como a região minerária tem muita grana, aí vem várias instituições, várias ONGs, para poder chegar nessas comunidades e construir uma ponte entre as comunidades e a mineração, para poder facilitar para o empreendimento. E aí as pessoas já têm métodos de usurpar, de enganar, sabe? Então, tem um perigo gigantesco, sabe? É muito frágil. E geral das comunidades também trabalham para mineração hoje em dia. Inclusive, até um maior desafio aqui dessa região do turismo de base comunitária é esse, porque está todo mundo trabalhando na mineração. Então, assim, o buraco é bem fundo, viu? A luta é forte. Mas vamos construindo. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é no sentido de essa identidade quilombola, ela existe e está se perdendo, sendo apagada, ou ela, por exemplo, não é muito fraca e há uma vontade de que ela se fortaleça e que as pessoas se reconheçam enquanto quilombolas para a preservação da cultura local, né? Eu pergunto isso no sentido de, quando a gente fala de patrimônio e campo de disputa, a gente também pensa nos vários tipos de lidar com o patrimônio, né? Seja você vai lá e se vê naquilo, se reconhece naquelas relações com os bens culturais, ou você não se reconhece naquilo, né? Seja por um processo de exclusão, de alienação, ou seja porque você realmente não se identifica com aquilo, né? E aí eu queria saber, na sua percepção, se as pessoas elas não se identificam como quilombolas porque elas não desejam se identificar dessa maneira, não sei. Ou se essa identidade foi constantemente sendo tolhida deles, né? Foi sendo arrancada à força ao ponto de causar essas incoerências de ter quilombola bolsonarista ou pentecostal. Entendeu? Uhum. Isso é muito interessante, porque igual eu estava falando, que tem essas comunidades que as pessoas se reconhecem mesmo como vindo da África, entende esse lado espiritual, religioso, as religiões de matriz africana, valoriza isso com muita força. Ao mesmo tempo que tem esse pessoal, tem o pessoal que não sabe que veio da África, que os ancestrais deles vieram da África. Tem gente que aqui, durante toda a vida, casa de barro. O povo toda a vida achou que aquilo ali era uma condição de miséria. O fato do cara ter que plantar para comer, uma condição de miséria. O fato de, se eles não tiverem a mandioca para fazer a farinha dele ali, é uma condição de miséria. Eles não enxergavam isso como uma questão cultural. E
Essa comunidade do Baú, que é essa aqui do lado que eu falo, a comunidade que eu falei, a comunidade é muito forte do garimpo. Inclusive, todo lugar que chama Baú é o baú do tesouro, é o lugar de garimpo, é o lugar que deu muito ouro e diamante. Eles usam até o termo bamburro. Bamburro é o lugar que deu muito ouro, deu muito diamante, ou deu muito cristal, deu muita pedra. Aí, quando eu comecei lá esse trabalho, e assim, uma comunidade com muita gente, sabe? Muitas pessoas negras, as moças tudo de cabelo pranchado, e aí tinha umas moças lá parda que não, eu não sou negra, não sou quilombola e tal, e muita gente questionou. Hoje, essas moças estão fazendo trança, estão deixando o cabelo black, elas estão começando a entender, sabe? Aí estão começando a valorizar, sabe? Nossa, minha mãe é benzedeira, ela sabe benzer, isso é muito importante, eu tenho que aprender com ela e tal. Você vê, o fato do nosso grupo de Marujada também tá entrando jovem, é uma coisa nova. A Marujada teve em ruína, só tinha 6 idosos, 6 pessoas de 80 anos. Aí quase morreu. Aí hoje, por essa questão, essa conscientização, eu acho que o pessoal tem valorizado um pouco isso aí mais. E enxergado a importância disso, né? E tá vendo também o tanto que isso tá para acabar, né? Tá muito frágil. Aí, por exemplo, lá esse Baú tinha ficado muito tempo sem ter a festa do Rosário, agora voltou a festa do Rosário, o pessoal tem falado dela como um patrimônio, tem reconhecido isso como um patrimônio, e é um processo a ser construído, sabe? E não é fácil, não. Tem muita fragilidade nele. E como é legal a gente fazer uma análise sobre como estava aquela egrégora, né, no governo Bolsonaro e como está agora, né, como que mudou essa egrégora e o tanto que ela influencia as pessoas também, né, abre porta para essa conscientização também. Quando vê que o poder valoriza isso, né, o poder público valoriza isso, as pessoas reparam isso e acabam entrando mais naquela onda ali. No final das contas, a gente fala sobre a sistematização das coisas, muito também nessa questão do poder, né? Tipo, eles são. Quem tá no poder é muito articulado, é muito bem articulado. Tá tudo, é muito. A burocracia, ela tá aí para mostrar muitas coisas. Então, assim, a gente acaba tendo que de alguma forma, né, organizar também para que a gente possa, de alguma forma, ser visto, né? Porque, enfim, felizmente estamos nesse sistema. Muito legal, assim, entender um pouquinho mais onde o museu, né, se encontra perante essa comunidade, o que a comunidade está se transformando também perante ao museu e transformando o museu. A gente entende que uma das principais coisas que você pensa é fazer com que o museu esteja, né, em diálogo com a comunidade, que juntos possam crescer e, enfim, conseguir mais coisas para a região, que seja tudo muito próspero. A gente fica muito feliz de ter conseguido saber um pouquinho mais sobre esse museu e sobre o seu trabalho, também é um trabalho muito importante, e que a gente tem um prazer enorme de ter conseguido, de alguma forma, disseminar aqui nesse episódio de hoje, que está acabando, mas não antes, sem perguntar se alguém tem indicação. Vocês têm alguma indicação? Geralmente, né, no final do episódio a gente sempre pergunta se tem alguma indicação. Pode ser também um jabá. Fique à vontade para fazer o próprio jabá. Alguém quer começar? Gu, pode falar. Eu tenho indicações aqui. Eu quero, né, como a gente falou sobre a comunidade Nossa Senhora do Rosário, de Candeias, eu vou indicar a comunidade Nossa Senhora do Rosário que eu conheço aqui, que é a comunidade Nossa Senhora do Rosário da Penha, em São Paulo, que nos últimos anos vem resgatando a tradição do congado, né, e do reizado, que
eles financiam, né, a vinda de alguns grupos, principalmente de Minas, para cá no mês de junho, que é quando tem a festa aqui Nossa Senhora do Rosário. É uma comunidade fortíssima, uma comunidade negra fortíssima que, né, vem se fortalecendo cada vez mais. Antiguíssima, desde da época de São Paulo Colônia. E que vive sendo ameaçada, né? A igreja do Nossa Senhora Rosário na Penha aqui, se eu não estou errado, ela tá sob ameaça de destombamento, né? E correndo ali a especulação imobiliária na região, fortíssima a especulação imobiliária, né? E pedir também aqui, fazer uma indicação de visita, né? Quem puder deixar um pouquinho de lado Orlando, né? Eu tô aqui gravando e o meu aplicativo da Latam tá me informando aqui que tá com promoção nas passagens para Orlando, mas eu não quero sair para Orlando. Deixa o Trump lá, pelo amor de Deus. Eu quero conhecer mais o meu Brasil, então você que tá planejando, vai ter férias aí nos próximos meses, conheça o norte de Minas, conheça Conceição do Mato Dentro, vai lá na comunidade de Candeias, visite o museu. Ó, eu vou falar que eu sou uma pessoa que eu gosto muito das cidades históricas, né? Isso que o IFAM chama de centros históricos tombados, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por isso, vou até o fim do mundo atrás de uma cidade histórica, já quase gabaritei Minas Gerais por conta disso, então eu só queria dizer que as cidades que eu mais gostei de visitar são as do norte de Minas, que foram Diamantina e Cerro. Cerro é uma cidade maravilhosa, Diamantina é a cidade que eu mais gostei de visitar, uma cidade turística, uma cidade cultural forte, barata, uma cidade, para os padrões de São Paulo, quando você compara com Ouro Preto, é uma cidade barata. Faça um turismo aí no norte de Minas, entre em contato, vamos seguir lá, a gente vai indicar aqui na descrição do episódio as redes sociais do museu, e também indicar, fazer um apelo, né, que a gente falou aqui das tradições que vão se perdendo por conta dessa aculturização das pentecostais, que essas nossas tradições que vão se perdendo, patrimônio imaterial, ele tudo bem ter um registro, mas ele só se preserva a partir da prática. Então, coloque em prática uma tradição sua, coloque em prática, sei lá, uma simpatia, bota em prática, pega uma criança, ó, pega seu filho, sua filha, sobrinho, priminho, vai lá, ó, em noite de lua cheia, mostra a lua pra criança e fala, ó, tá vendo aquele desenho ali? Ali naquele desenho ali é São Jorge derrotando o dragão, tá? Então ensina essas coisas pra criança, passa pra frente também. Eu para finalizar aqui minha indicação, foi em 2022 que eu fiz essa viagem em Minas, eu estive hospedado no Sesc Venda Nova, e eu passei por uma situação lá, que pode ter várias explicações, mas eu gosto de dizer sempre que eu encontrei com o lobisomem lá em Venda Nova. Assim, depois, qualquer dia eu conto essa história aqui no podcast, mas assim, pode ter várias explicações para o que aconteceu comigo lá no Sesc Venda Nova, que é cheio de mato lá, né? São hospedagem em chalé, cheio de mato, cheio de árvores lá. Podem ter várias explicações, mas eu gosto de falar sempre que tive encontro com o lobisomem, só para manter essa tradição viva. E é isso, essa é a minha indicação. Seu Jorge, por favor, me empresta o dragão, não é mesmo? Já, como diria, grande clássico. Ai, gente, é bom lembrar também que caso você, de alguma forma, estude a questão dessa vertente pentecostal perante patrimônio, perante, enfim, as religiões de matriz africana, enfim. A gente tá aqui para ouvir também, viu? A gente é 100% aberto para ouvir o que vocês têm a dizer pra gente. E, claro, também de saber quais são, se existem indicações, se Daniel tem alguma indicação para dar para nossos museanders. Tem até um livro que eu tô lendo aqui, mas esqueci o nome dele, que fala sobre o Calundu que você falou. É um livro incrível, ele é Voodoos, Rainhas... oh, meu Deus! Tem um que fala da rosa egipsíaca. Vocês já ouviram falar da rosa egipsíaca?
Esse é incrível. Pesquisa em rosa egipsíaca. E aí, aproveitando que você falou do Pulundu, nosso amigo aí falou de Diamantina, do Cerro, e essa região aqui, estamos falando também sobre cultura quilombola. Existe o Vissungo. O Vissungo é um dialeto que era falado pelos escravizados aqui nessa região toda. E lá na região do Cerro, próximo ali a Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, lá tem um pessoal que ainda fala Vissungo, e tem cantos vissungos, uma coisa muito legal de pesquisar. Aí é a minha indicação aqui agora, que veio. Muito bom quando as indicações vêm para ter mais indicações para você ir lá e pesquisar e saber um pouquinho mais. E aí a gente vai ficando. Infelizmente, estamos indo para o fim do nosso episódio com o Daniel. Quero muito agradecer a nossa banca, nosso querido Gustavo Nalva. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco de Minas, falar das minhas viagens também, desculpa, falar um pouquinho, né, conversar, conhecer mais sobre o Museu do Espinhaço. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, minha amiga Marina. Eu que agradeço sempre todas as possibilidades de conhecer coisas novas, de trocar experiências, tirar dúvidas com vocês, todos aqui. E eu deixo um agradecimento mais que especial pro Daniel por ter... ele se inscreveu no nosso Forms, hein, galera? Ouvintes. Esquecemos de falar disso no começo. E estamos gravando porque ele se inscreveu aqui. Então, muito obrigado, Daniel, por ter se prontificado, por ter se disponibilizado a ficar com nós até essa hora da noite, para a gente conseguir ajudar, apoiar na difusão do Museu do Espinhaço, né? Eu que agradeço muito a oportunidade, adorei o papo aí com vocês. Foi pouco tempo, passou rápido demais mesmo. Espero que um dia vocês tenham a oportunidade de vir aqui, conhecer Candeias também, a gente compartilhar. Aqui eu nesse momento agora estou fazendo um processo de expansão. Eu estou construindo uma coleção de peças de escravidão e estou ampliando aqui um espaço, que inclusive é um espaço que era uma hospedaria, está virando um museu. Aí vai virar uma mega galeria de 120 metros quadrados, toda feita de barro, num lugar muito bonito. Mas a gente tem outros espaços também de hospedagem. Aí a gente faz residência artística, residência científica, e estamos de portas abertas aí para estar compartilhando. Essa galeria vai ser maior que muito apartamento em São Paulo. Fácil. Não precisa de muito hoje em dia, né, meu amigo Gu? Pessoal, não chame 2 vezes não, que a gente vai, viu? Bate na sua porta amanhã mesmo, fala, e aí? O que precisa carregar aí? As festas do Rosário tá tudo acontecendo, hein? Tá bom demais. Olha. Ai, que maravilha. E a gente aqui em São Paulo. Olha, caras. Mas tudo bem. Um dia, logo mais, em breve. Muito, muito obrigada, Daniel, por se prontificar de estar aqui com a gente. Acho que todos aqui sempre ganhamos muito em entender um pouquinho mais do que está fora da nossa bolha, fora do nosso alcance visual, né? Saber um pouquinho mais é muito, muito, muito enriquecedor. Então, e não estamos falando de dinheiro, a gente está falando de muitas outras coisas. Então, muito obrigada. Espero que tenha gostado de fazer o episódio com a gente. Adorei. Que bom. Então, eu também, assim como as suas portas estão abertas, as nossas também, sempre que quiser voltar, trazer novas experiências aí. E é isso, Museanders. Vocês sabem também que o convite é para todos vocês, né, Museanders? Voltem sempre que quiser para ouvir esse episódio e todos os outros que vocês quiserem, porque vocês não podem se esquecer que a museologia, Museando e o Museu do Espinhaço e toda essa história riquíssima seguem vivos.
Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!